Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Maximilian Knight, Renascimento de um Black, Parte 4, Capítulo 36. Na véspera da primeira partida de quadribol entre os times da Grifinória e da Sonserina, Hermione e eu conversamos com o professor Lockhart. Claro, logo depois da aula de defesa contra as artes das trevas. Professor, meus fãs leais, posso ajudar? Sim, Hermione assentiu. Precisamos muito da sua ajuda, nada difícil. Lockhart sorriu radiante e esperou pela continuação. Veja bem, eu gostaria de estudar as propriedades de alguns venenos. Depois de ler Caminhando com os Fantasmas, fiquei incrivelmente impressionado com a habilidade com que você drenou o veneno com um coador de chá. E assim me interessei muito por venenos de ação lenta e outros. A Caminhada com os Fantasmas, sim, eu lembro, Lockhart sorriu. Você gostou? Sim, gostei muito. Eu também fiquei impressionado, eu disse com reverência na voz. A questão é, continuou Hermione, que livros sobre esses venenos estão na seção proibida, e realmente existem muitos deles. Você não precisa continuar. Eu te entendo perfeitamente. Acho que esse desejo por conhecimento deveria ser incentivado entre as mentes jovens. Você já tem formulários? Claro. Hermione assentiu alegremente e estendeu 2 formulários, um para ela e outro para mim. Lockhart os pegou e, pegando uma grande pena de pavão da mesa, escreveu uma assinatura complexa nos formulários. É meu dever ajudar os melhores alunos e fãs. Lockhart nos entregou os papéis assinados, e agradecendo ao professor, corremos para a biblioteca. Precisamos certificar os formulários. Mais um mês de memorização aprimorada nos aguarda. Como antes, Madame Pince verificou cuidadosamente os formulários e nos levou à seção proibida. A bibliotecária não leu as instruções porque estava bastante satisfeita conosco. Não houve um único erro no manuseio dos livros. Eu não tinha medo de um ataque de basilisco contra nós, e há uma teoria, embora não confirmada, mas uma teoria. Se bem me lembro da história de Harry Potter, então as vítimas do basilisco foram aqueles que irritaram nosso herói de uma forma ou de outra. Não acredito nas palavras de Gina de que ela não se lembra do que fez sob a influência do diário. Mas mesmo que esse seja o caso e a garota estivesse completamente sob a influência do diário e realmente não se lembrasse de nada, então Riddle usou as informações do 7º Weasley para incriminar Potter. Esses eventos realmente pareciam ser assim. Não tenho medo de um ataque de basilisco, já que não tenho contato com o sujeito, e Hermione não anda perto dele, causando ataques de ciúmes da ruiva. Claro, não acho que estejamos completamente seguros. Existe a possibilidade de a teoria estar errada, ou de encontrarmos o basilisco por acidente. Por esse motivo, decidimos nos mudar principalmente com outra pessoa. No dia seguinte, no final da primeira semana de novembro, houve uma partida de quadribol. Hermione e eu decidimos não sair da sala de estar da Grifinória. Esse tempo pode ser aproveitado com a lição de casa ou organizando o que já foi memorizado da sessão proibida. Decidimos não ir a lugar nenhum por um motivo simples. Quase todos os alunos estão no campo de quadribol. Simplesmente não há ninguém para circular pelo castelo. Então sentamos e estudamos. Mas quando decidimos entender algumas teorias sobre maldições da seção proibida, nos deparamos com um fator de conhecimento básico insuficiente. Não que tudo fosse completamente incompreensível, mas uma regra importante da magia foi aprendida há muito tempo. Para usar magia com segurança, é preciso entendê-la perfeitamente. Quanto mais complexo o feitiço, mais consequências indesejadas podem surgir de erros ou falta de compreensão do processo. Mas não nos desesperamos. Precisamos do conhecimento da seção proibida para o futuro. De qualquer forma, não o esqueceremos, mas podemos descobrir os detalhes mais tarde, quando fortalecermos a base. O silêncio da sala foi interrompido por uma multidão de alunos que entrou. Eles comemoraram, parabenizaram uns aos outros e principalmente ao time de quadribol. Só que Potter não estava entre eles. A diversão fluía como um rio, mas ninguém sequer prestou atenção em nós. Todos já estavam acostumados a se vestir de tudo, então não subiram. Nem mesmo Rony expressou sua opinião sobre nossa falta de espírito grifinório e outras coisas. E nós nos sentamos e assistimos, periodicamente anotando e discutindo vários feitiços. Mais perto do apagamento das luzes, quando todos já estavam mais calmos, os pequenos começaram a se dispersar para os quartos, e os mais velhos pegaram cerveja amanteigada, o contrabando dos gêmeos Weasley. O pequeno Colin Creevey pegou um galho de uva de tamanho razoável e saiu correndo da sala. O Weasley mais novo ainda não voltou, sussurrei, inclinando-me para mais perto de Hermione. Eu percebi. Ainda não tem nenhum Potter, 2 do 4º ano, 3 do 6º e 2 do 7º. Miona, você acha que esse é um deles? A senhora Norris era odiada por quase todo mundo, então é difícil dizer. Eu não pensei que diria isso, mas precisamos esperar o desenrolar dos acontecimentos e só então construir hipóteses. Ei, crianças, os gêmeos vieram até nós. Por que vocês não estão na cama? Estamos estudando, respondemos ao mesmo tempo, olhando para os gêmeos que estavam em pé, um de cada lado do sofá. Não pude deixar de notar, começou um deles. Que você é estranho, continuou para ele o segundo. E completamente inexplicável. O fenômeno Grifinória. E por quê? Hermione sorriu, voltando às anotações no pergaminho. Só falta um pouquinho. Você é o único e o primeiro na história da casa. Quem não perdeu um único ponto em um ano. Mas isso é bom? Olhei-os nos olhos. Certamente, eles disseram em sincronia, assumindo uma postura hipócrita. Mas você é muito chato, disse o da esquerda, e ambos ficaram irritados ao mesmo tempo. De qualquer forma, continuou o segundo, temos que apressá-lo e mandá-lo para os quartos. Se sem motivo aparente, MC Gonagal aparecer, você será punido, assim como nós, pelo fato de estarmos aqui nos divertindo com você. Nós estragamos a juventude. Nós decompomos gênios em crescimento, e outras bobagens. Mas bobagens são puníveis.
Sua maneira de falar está me dando dor de cabeça. Hermione os repreendeu e colocou o ponto final na redação. Os gêmeos riram e se dirigiram ao resto da companhia. Vamos, terminem aí e vão para seus quartos. Não pensei que eles demonstrariam tanta preocupação. Eles estão preocupados consigo mesmos, com eles mesmos. Você só vê coisas ruins nas pessoas. Eu não nego. Eu não gosto de pessoas. Hermione sorriu com minhas palavras. Você disse isso num tom como se as pessoas não fossem um café da manhã saboroso, mas você tivesse que comer. De onde você tirou esses pensamentos da cabeça? Você não ficou doente? Hermione suspirou cansada e esfregou o rosto com as palmas das mãos. Essa é toda a sessão proibida? Alguma bobagem lhe vem à mente? Na verdade, não, ela balançou a cabeça. Já me acostumei a enviar conhecimento perturbador para os cantos mais remotos da memória. Só leva mais tempo. Como você sabe, mas tome cuidado, ainda somos crianças. Se você tiver sonhos desagradáveis, iremos até Madame Pomfrey para pegar a poção sono sem sonhos. Não. Não precisa ver Madame Pomfrey. Hermione fingiu horror. Estou falando sério. Saúde mental é tudo para nós. Já descobrimos que uma mente clara e ágil é a chave para o sucesso na bruxaria. Hermione fez beicinho, mas assentiu. Certo. Se eu tiver esses sonhos, ou mesmo se não dormir o suficiente, então irei imediatamente. Iremos juntos. Não se esqueça de que uma cobra pode rastejar pelo castelo e matar com um olhar. Certo. Boa noite, Max. E você? Fomos para os nossos quartos e na manhã seguinte, Hogwarts inteira soube que nosso pequeno paparazzi, Colin Creevey, havia caído em transe. Vivo, assustado, petrificado. Até agora tudo está em relativa ordem. Parece cruel, mas mesmo assim, está tudo bem, porque as crianças estão vivas. À noite, olhando-me no espelho e certificando-me de que não tinha deixado crescer uma barba com sinos, fui para a cama com a consciência tranquila. Capítulo 37. No dia seguinte, os ingredientes chegaram dos Weasleys. Sim, eu os encomendei, como no ano passado, através dos gêmeos. Por que não? A mediação custa uma ninharia ou melhor, alguns ciclos. No mesmo dia, preparamos um complexo de poções para restaurar o sistema musculoesquelético. Aplicamos de acordo com o esquema elaborado com a ajuda de Confundus. Mais uma dose de dor forte, um gosto ruim na boca por causa das poções, e podemos voltar a treinar o quanto quisermos. Mas só de manhã, Hermione e eu forçamos nosso monitor, Percy Weasley, a nos acompanhar até a sala de aula para estudo individual. O argumento era simples: somos os melhores alunos da casa e do ano, e conquistamos muitos pontos. Seria ruim se fossemos enfeitiçados, e a taça da escola não seria vista. Percy se inspirou e agora, com seu colega, nos acompanha até nossa sala secreta, e depois nos leva de volta. Não é longe para caminhar até aqui, mas você não quer arriscar. Não acho que os rapazes possam nos ajudar de forma alguma no caso de um ataque de basilisco, não. Só espero que o basilisco não ataque tal companhia, não importa se ela é controlada pelo sétimo Weasley ou por Riddle. Mas tal ataque destruirá a lenda. O Weasley é puro sangue, como seu camarada cujo nome eu não sei. Tivemos que ajustar um pouco a programação. Agora, logo após o término da última aula, Hermione e eu nos sentamos em nosso escritório sem sair, praticando feitiços, fazendo lição de casa e assim por diante. A preparação física aconteceu bem cedo pela manhã. Percy ajudou a separar a comida. Ele me apresentou a Tim, o elfo doméstico, que alegremente nos trouxe todo tipo de guloseimas para o escritório. Além disso, essa pequena elfa doméstica compartilhou fofocas enquanto se divertia com sua maneira de construir frases, falando sobre si mesma na terceira pessoa e, da maneira mais divertida, retratando os personagens desses boatos. Com a ajuda da elfa doméstica, descobriu-se que todos os elfos domésticos, sem exceção, estão cientes de que o horror terrível se move periodicamente pelo castelo. É assim que o chamam. Ela também disse que, com o aparecimento do horror terrível, as aranhas começaram a fugir do castelo. Isso foi uma ótima notícia para a elfa doméstica, mas a alegria foi ofuscada pelo motivo dessa migração. Tudo se encaixa. Hermione assentiu. Tim nos trouxe o jantar, contou a história das aranhas e saiu correndo para fazer outras coisas importantes, desaparecendo com um estalo. O que exatamente? Sentamos à mesma mesa e olhamos com certa dúvida para uma enorme quantidade de comidas diferentes. Como no ano passado, as poções aumentaram nosso apetite, e os pequenos elfos domésticos ficaram felizes em nos alimentar. Parece-me que essas pequenas criaturas nutrem esperança. A esperança de que vamos explodir de tanto comer, e eles vão roubar seu pedaço de jovens bruxos fortes. O que você acha? Só estou interessado nas suas conclusões, sorri para a garota. Mas posso compartilhar as minhas. No mundo bruxo, acontece que as aranhas têm medo de cobras. Ou elas estão tentando matá-las ou estão fugindo. No nosso caso, a última opção. Elas correm porque sentem uma cobra muito forte. Agora não há mais dúvidas de que se trata de um basilisco. Exatamente. E a petrificação em vez da morte, suponho, se deve ao olhar indireto. Colin estava petrificado, segurando a câmera nas mãos. Segundo Harry, ele estava olhando pelo visor. Mas isso é estranho. Hermione cutucou pensativamente os pedaços de batata com um garfo, levando-os indiferentemente à boca e mastigando rapidamente. O que exatamente? Murta que geme. Ah, você quer dizer o fantasma daquela garota? Sim, foi ela quem morreu há 50 anos. No banheiro. Você notou que ela usa óculos? Eu nem a vi. Não importa, ela usa óculos. E ela morreu. Precisamos perguntar a ela. Não vamos hoje? Claro. É tarde demais. E quanto à câmera? Sabe, o Colin tem uma câmera com visor espelhado, não telescópico. Aqui também a teoria é bastante pertinente. Depois dessa conversa, acabamos de jantar. Após terminar sua refeição, Hermione chamou Tim e pediu que ela tirasse a louça. A elfa doméstica estalou os dedos e desapareceu junto com a louça. Eu só pensei,
A maioria dos feitiços e maldições ofensivos relativamente inofensivos começam com o movimento descendente da varinha. Também notei que os feiticeiros não reagem à varinha, a menos que ela esteja apontada para eles. Vamos supor, qual é a maneira mais fácil de conjurar? Onde guardar a varinha? Idealmente, preciso ver a direção da varinha e do alvo na mesma linha. Hermione pegou sua varinha e estendeu a mão, apontando para a parede. E se estiver mais perto do rosto? Hermione me lançou um olhar interrogativo, mas apenas assentiu e flexionou o cotovelo, aproximando o pulso do rosto. Ao mesmo tempo, ela fez diferentes movimentos para testar. Sabe, o pulso se move ainda melhor, e os movimentos são um pouco mais precisos. Você pode reduzir a amplitude deles, acelerando o lançamento do feitiço. Ótimo! Agora vire o outro lado para o objetivo pretendido. Não. Ombro direito para trás, ombro esquerdo para frente. Sim, assim mesmo. Assenti, satisfeito. É que quando pensei em como Hermione conjura, como ela adora se esquivar e fundir tudo em conjuntos suaves de movimentos, traduzindo um no outro, lembrei-me de uma das vilãs mais carismáticas do cinema do meu mundo passado, Bellatrix Lestrange. Sua maneira de se comportar relaxadamente, segurando a varinha no rosto e instantaneamente lançando um ataque dessa posição. Além disso, nessa posição, os braços ficam mais próximos do corpo, o que permite que você se mova mais rápido, se esquive e gire o corpo. E o que vi em outros, braços estendidos para os lados, posturas tensas, tudo isso reduz a mobilidade. E pode acabar sendo bobo, mas é uma brincadeira. Olha, tente se mover de forma relaxada, como faria em uma caminhada, e segure a varinha de alguma forma. Levantei-me e parodiei Bella enquanto andava pelo escritório. A risada histérica de Hermione deixou claro que era mais ou menos. Ou, pelo contrário, era bom demais. Ah, ok, pare. Ah, eu também sorri, e como se estivesse envergonhado, cocei a parte de trás da minha cabeça loira com meus 5 dedos, olhando para Hermione que caía na gargalhada. Depois de alguns minutos, ela se acalmou com o que viu e, enxugando uma lágrima inexistente, decidiu tentar. Por quase 1 hora, ela se moveu pelo armário, batendo no queixo com a varinha e depois na maçã do rosto. Primeiro, ela fingiu estar pensativa, depois alegre e, por fim, triste. Às vezes, ela de repente fazia uma reverência ornamentada, acenando perigosamente com a varinha como um mosqueteiro, um chapéu. Durante essa brincadeira, ela não se esquecia de começar a conjurar abruptamente com a varinha bem no rosto, enviando instantaneamente algum tipo de feitiço para a parede. Parecia bem eficaz. Magos raramente esperam um ataque de um oponente relaxado. Bem, exceto em casos em que nada além de um ataque pode acontecer. E também se o inimigo espera um ataque e se prepara para se defender, tal comportamento o deixará nervoso e possivelmente provocará um ataque. E aqui a vantagem pode estar do seu lado. E quanto ao seu estilo? Perguntou Hermione, e literalmente 1 segundo depois, ela riu novamente, provavelmente se lembrando do meu andar. Não como você pensou. Estou mais confortável com o corpo. Levantei-me, peguei minha varinha e, como um professor rigoroso, comecei a bati-la na palma da outra mão, elevando-a até o nível do meu estômago. É mais fácil para mim mirar descuidadamente. Mais fácil ainda do que manter uma varinha na linha de visão. Apontei minha varinha para Hermione com um chicote e imediatamente comecei a movê-la para baixo, enviando estupefaça em sua direção. Hermione recuou abrupta, mas suavemente deixando a mancha azul passar por sua cabeça, e imediatamente respondeu da mesma forma, quase na cara dela, apontando a varinha para mim. Em alguns segundos, um breve duelo com a transferência de feitiços foi organizado. Bem, o que você acha? Perguntei à menina pensativa quando paramos de causar caos na sala de aula. Não é bem isso que você precisa. Você precisa resolver isso, encontrar algo próprio. Mas o que você sugeriu já está próximo. Bem, olha, vou te mostrar mais um truque. Conjurei Protego Totaluz. Uma esfera transparente surgiu ao meu redor. Por enquanto, preciso me concentrar bastante nela enquanto uso uma varinha. Canalizo magia através dela. O movimento repentino anula facilmente a concentração. Coloquei os dedos da minha mão esquerda na pistola e os passei sobre a varinha. O poder do feitiço passou da varinha para os dedos, mas o escudo flutuou e enfraqueceu um pouco. Uau! Admirou Hermione quando movi livremente a varinha torcida entre meus dedos, enquanto o feitiço permanecia no lugar. Sorri de volta. Você só precisa treinar bastante. A varinha ajuda a canalizar a magia e, sem ela, ela dificilmente se estende para fora do corpo. Sim, e ela se dissipa com força. Eu sinto claramente. Imediatamente acenei minha varinha e criei um lumo simples. O problema com o Protego Totaluz é que ele cria um escudo de 2 lados por baixo do qual você não pode atacar. Mas isso não passa de um truque sem treinamento, disse Hermione tentando repeti-lo. O escudo se desintegrou quase imediatamente. O treinamento pré-escolar e os exercícios com hemomancia claramente me ajudaram. Concordo. Você pode dedicar algum tempo a isso, mas não muito. Já é pouco. Capítulo 38. Treinávamos todos os dias. Hermione buscava seu próprio estilo de bruxaria, e seu aventureirismo não pronunciado, que se escondia atrás do rosto de uma garota rigorosa e correta, não deixava de afetar esse estilo. Parecia bastante mundano e banal. Hermione conseguia se comunicar, sorrir, fazer uma pequena careta enquanto batia no próprio ombro com a varinha ou pensativamente. A levava à boca ou simplesmente a segurava na altura da barriga, como eu. Parecia tão natural que você para de prestar atenção na varinha. Um breve momento, e você já está voando contra a parede e não entende. Como, onde, por quê?
Sim, algumas vezes ela me pegou desatento, e mesmo minha velocidade sobre-humana, ouso esperar, não me ajudou em nada. O tempo passou, os dias voaram, a primeira neve repentina já havia caído, bastava ir para a cama. Ontem mesmo, a terra ao redor estava sombria e sem graça, a superfície lisa do Lago Negro justificava seu nome, transformando-se em um reservatório sombrio. Mas então você acorda no dia seguinte e tudo ao redor está coberto de neve, como se tivesse nevado. McGonagall recebeu inscrições de alunos que desejavam passar o Natal no castelo. Havia mais pessoas dispostas a ir embora do que no ano passado, e nossa reitora recebeu apenas algumas inscrições de toda a casa. A minha e a de Hermione estavam entre elas. Às vezes eu me deixava levar pela curiosidade. Como estaria a dupla dourada na ausência de Hermione? Mas, depois de pensar bem, decidi que não queria saber de nada e ir até eles também. Os rapazes estão correndo, se agitando, perguntando a alguém, procurando alguma coisa, brigando com Malfoy, pelo que lhes agradeço especialmente. Depois desse incidente, Draco não subiu em mim, mas olhou com raiva e ressentimento. Bem, ele não nos incomoda, melhor para ele. Depois de mais uma semana, como sempre, depois do treino matinal e do banho, Hermione e eu descemos ao salão principal para tomar café da manhã e encontramos um anúncio divertido, em torno do qual os alunos se aglomeraram. Clube de duelos. Ah, até os nerds estão interessados, disse Rony, em meio às risadas dos outros. Este é um clube de duelos, Max. O que você vai fazer lá? Jogar livros uns nos outros? Nem eu nem Hermione reagimos a esse toque, e Harry puxou o amigo para um canto. Os rapazes ao redor discutiam a ideia do clube, fazendo suposições e palpites. Você quer provar seu valor? Perguntei a Hermione durante o café da manhã. Não sei. Veremos. Mas consigo ver o que ela quer nos olhos dela. Claro, o melhor aluno é ótimo, mas também seria legal mostrar habilidade. Às 8 da noite fomos ao salão principal, acompanhados por Percy. Nosso guia permanente estava tão preocupado com a nossa segurança que nos pediu com extrema insistência que o avisássemos caso fosse necessário mudar de local. Bem, sim, realmente ganhamos muitos pontos. O salão principal parecia muito diferente e sutilmente o mesmo. A ilusão no teto agora mostrava apenas uma escuridão impenetrável. Velas encantadas queimavam sob o teto. As mesas de jantar haviam desaparecido e, em vez delas, havia um grande pódio de duelo e, ao longo das paredes, plataformas nas quais os alunos podiam se sentar. E havia alguém para ser acomodado. Parecia que quase toda a Hogwarts havia se reunido no salão. Os rostos estavam tensos e agitados nas mãos das varinhas mágicas. Todos sussurravam com entusiasmo. Abrimos caminho pela multidão em direção ao pódio de duelo. O que você acha? Perguntou Hermione, estendendo a mão levemente na minha direção. Quem dará as aulas? Espero sinceramente que seja o professor Flitwick. Ele é pentacampeão de duelos. A probabilidade é extremamente pequena. Por quê? Se pudesse, já teria ensinado alunos há muito tempo. Mas ele é o diretor da Corvinal e o curador do coral. Existe um coral em Hogwarts. Hermione não conseguiu conter a surpresa. Eu também estou chocado. Mas seria GRA. Ah, merda. Esquece. Hermione balançou a cabeça na direção da escada que levava ao pódio, por onde o inesquecível Lockhart subia. Como sempre, ele estava obscenamente bonito, embora com aquela jaqueta bege com bordados ricos, ele claramente tivesse uma barriguinha. Hehe. Cheguem mais perto. Todos conseguem me ver? Todos conseguem me ouvir? Perfeitamente, disse Lockhart, abrindo um sorriso. O professor Dumbledore aprovou minha proposta de criar um clube de duelos na escola. Ao frequentar o clube, vocês aprenderão a se defender caso as circunstâncias exijam repentinamente. E minha experiência de vida me diz que tais circunstâncias não são incomuns. Leiam sobre isso nos meus livros. Terei a ajuda do professor Snape. Com essas palavras, Snape caminhou para o outro lado do pódio com roupas um tanto inusitadas. Embora, na verdade, ele simplesmente não estava usando uma túnica, então parecia um tipo de casaco feito de tecido fino um tanto incomum. Ou seria uma espécie de jaqueta bem alongada? Não sei. Ele é um pouco bom em duelos, continuou Lockhart, ignorando a hostilidade mal disfarçada de Snape e dos Sonserinos. Suponho que eles tivessem uma ideia muito melhor das habilidades do mestre de poções. Agora, mostraremos como os duelistas lutam com varinhas mágicas. Ah, não se preocupem, meus jovens amigos, devolverei o professor de poções são e salvo. Seria ótimo se eles se matassem. Ron falou bem alto. Alto o suficiente para quase todos ouvirem, apesar do barulho baixo das conversas dos alunos. Os duelistas se separaram, embora não muito longe, já estavam quase na distância certa. Viraram-se um para o outro. Snape fez uma reverência mínima, saudando a varinha contra o rosto. Por outro lado, Lockhart fez uma careta e acenou com os braços, provocando apenas um sorriso em Snape. Bem, o mestre de poções sabe como impressionar a plateia. Todos os alunos já estão enterrando Lockhart em seus pensamentos. Bem, o que sobrou dele? Decidindo que já era o suficiente para fazer palhaçadas, Lockhart assumiu a pose de um verdadeiro espadachim com uma espada. Snape se comportou mais ou menos da mesma forma, só que muito mais lacônico. Essa foi a palavra que lhe veio à mente. Observem como as varinhas estão seguras nesta posição, explicou Lockhart para a sala silenciosa. Na contagem de 3, os feitiços são lançados. Não haverá mortes, é claro. 1, 2, 3. As varinhas dispararam, mas notei que Lockhart nem estava tentando conjurar, mas Snape. Expelliarmus. Com o clarão excessivamente brilhante de um raio mágico rápido, Lockhart foi jogado contra a parede e escorregou por ela, esparramando-se no palco. Os Sonserinos, como muitos outros garotos, não conseguiram conter o riso. Até Hermione balançou a cabeça desanimada, cobrindo o rosto com a mão. Ele está vivo? Sussurrou uma das garotas. Espero que não. Harry e Ron responderam ao mesmo tempo. Finalmente Lockhart levantou a cabeça do chão.
Parecia desgrenhado e estranhamente feliz. Ótima jogada, disse ele, levantando-se rapidamente e limpando as roupas. O professor Snape usou o feitiço desarmar e, como pode ver, perdi minha arma. Obrigado, senhorita Brown. Sem varinhas, sinto-me sem mãos. Bravo, professor Snape, bravo. Perdoe-me, seria fácil desvendar seu plano e repelir o golpe. Mas é muito útil para os alunos verem. O rosto de Snape ficou mais escuro que a nuvem, e Lockhart apressou-se a acrescentar. Isso conclui a parte da demonstração. Vamos direto para a sessão de treinamento. Vou dividir vocês em duplas agora. Professor Snape, por favor, me ajude. Enquanto os instrutores foram rápidos em apontar contra quem enfrentar, Hermione e eu tomamos posições um contra o outro. Postura clássica, eu disse, e nós dois copiamos a postura do Snape. Bem, ela realmente parecia clássica. Slugulus eructo, Hermione lançou-me um raio esverdeado de maldição num tom entediado, do qual eu simplesmente desviei. Bum! Ouvi atrás de mim, e quando me virei, vi um Lufa-Lufa cuspindo lesma sem muito entusiasmo. Cops! Desculpa, pedi desculpas. Ao lado dele estava um dos alunos mais velhos e, assentindo em sinal de compreensão, apontou a varinha para o sujeito e disse, finita. O sujeito foi solto. Não se distraia, Max, Hermione lembrou a si mesma, lançando a Tarantalegra em mim. Aceitei essa maldição sem problemas com Protego. Então, em um ritmo bastante rápido, mas em turnos, lançamos feitiços e maldições simples uns aos outros, refletindo-os nas laterais do Protego Reflecto. Isso trouxe sua própria cota de caos, e se os mais velhos conseguiram de alguma forma, então seus colegas, e até mesmo os alunos do terceiro ano, certamente caíram sob eles. Eles voavam para longe, riam ou começavam a dançar. Capítulo 39. Pare! Pare agora! Lockhart gritou cada vez mais alto até que a voz nítida e clara de Snape soou. Finite incantatem. A voz de Snape interrompeu a loucura geral. Os rapazes interromperam seus feitiços caóticos. Desgrenhados, maltrapilhos, angustiados ou, ao contrário, alegres, os alunos estavam em um estado muito diferente. Ainda assim, a aparência da maioria estava longe de ser adequada. Lockhart correu de um lado para o outro, ajudando com suas modestas habilidades e tentando, de alguma forma, eliminar as consequências daquele caos. Talvez seja melhor começar com uma defesa. Um pensamento brilhante invadiu nosso professor de defesa contra as artes das trevas. Convido 2 voluntários. Hermione imediatamente deu um passo à frente. Aventureira acreditar em si mesma? Mas Lockhart não a viu. Longbottom, Finn Fletchley, vocês gostariam de tentar? Má ideia, professor Lockhart. Snape se aproximou. Longbottom pode fazer tanta bagunça com o feitiço mais simples que os restos mortais de Finn Fletchley terão que ser levados para a ala hospitalar em uma caixa de fósforos. Eu sugeriria Malfoy e Potter. Snape sorriu. Olhei para Hermione indignada. A garota claramente decidiu algo por si mesma, sorriu e foi até Potter, empurrando-o habilmente para trás das costas. Vocês dois estão constantemente em conflito, ela explicou a Potter com um sorriso, subindo no pódio. Senhorita Granger? Snape não percebeu toda essa confusão, mas, mais cedo ou mais tarde, teve que se virar. Parece que você ainda é Granger, não Potter, e tenho certeza de que eu invoquei Potter. É importante? Afinal, estamos aqui para estudar. Com um sorriso, Hermione deu de ombros e o salão riu com conhecimento de causa. Esta é Granger. Estudos. Granger. Livros. Como quiser, senhorita Granger. Snape murmurou descontente, mas não interferiu. Draco estava um tanto confuso com a situação, mas já havia subido na plataforma. Olhou interrogativamente para Snape, para Lockhart e para os outros, principalmente o seu. Parecia que a ação de bater no penico estava sendo preparada com antecedência. Hermione, ao que parece, decidiu se testar. Uma coisa é usar seus truques e praticar contra um companheiro de equipe confiável, e outra é usar contra um oponente imprevisível. Snape acenou para Malfoy e caminhou até ele, falando baixinho. Lockhart foi até Hermione e também tentou dizer algo, mas deixou cair a varinha. Hermione esperou todo esse tempo em uma posição meio relaxada, apoiando a mão esquerda no flanco e batendo no ombro dela com a varinha na mão direita. Ao mesmo tempo, ela olhou para Malfoy e, de alguma forma, sorriu maliciosamente. Eu me enrolei de rir mentalmente. Por quê? Não sei, mas me pareceu bem engraçado. Eu não tinha dúvida sobre a segurança de Hermione. Finalmente, com todos os preparativos terminados, Draco e Hermione se separaram. Malfoy, com uma expressão de desprezo, fez uma saudação com a varinha. Hermione fez o mesmo, mas muito mais relaxada. 3. Lockhart começou a contagem regressiva. 2. Everte Statum, gritou Malfoy antecipadamente, lançando um fino raio de magia em Hermione. Mas enquanto ela permanecia em uma posição relaxada, batendo a varinha no ombro e sorrindo, continuou de pé, apenas ligeiramente deslocada para o lado. Um raio passou voando. Ah, ela sorriu ainda mais. Sua audição não começou a piorar cedo? O rosto de Malfoy ficou vermelho. Rictus Empra. Slugulus eructo. Estupefato. Malfoy começou a lançar feitiços simples em Hermione, de forma lenta, incerta e raivosa, mas ela nem sequer ergueu um escudo, apenas se desviou ligeiramente da linha de voo do feitiço. Serpensortia. Gritou Malfoy, mas, no meio do discurso, Hermione pareceu ter uma ideia do que iria acontecer. Estudamos esse feitiço. Bem complicado. Ictus. De repente, mas ainda com o mesmo sorriso e quase sem mudar de postura, apenas apontando a varinha para Malfoy, Hermione criou um feitiço que parecia um soco no ar. Um coágulo semelhante a uma água-viva foi em grande velocidade até Malfoy. A cobra tinha acabado de cair da ponta de sua varinha quando foi levada por Ictus, enviando-a de volta ao seu criador. Bem, o próprio Malfoy foi levado pelo vento. Em pleno voo, com um movimento convulsivo e assustado da mão, ele jogou fora uma cobra que ainda não entendia nada, e ela caiu no pódio entre Hermione e Malfoy. Ai meu Deus!
Hermione repreendeu Draco, que recuava, cujo rosto demonstrava claramente medo. Uma cobra de óculos em um duelo de treinamento? Nosso Draco aprendeu um feitiço complexo. Ela falou num tom como se estivesse falando com uma criança. As duas sobrancelhas de Snape se contraíram, e isso me fez rolar mentalmente de rir ainda mais. E pelo menos Hermione ainda estava relaxada e até, com certa altivez, batia a varinha no ombro. Acho que deixei o gênio escapar da lâmpada. O que será que vai acontecer? Enquanto eu refletia sobre as estranhas reviravoltas da vida, a cobra recobrou a consciência. Assustada com a multidão, ela assumiu uma postura ameaçadora, tentando morder qualquer um que ousasse se aproximar. Só então os discípulos compreenderam o perigo da situação. Aqueles que estavam mais perto recuaram diante da cobra, horrorizados. Fique parada, Granger, disse Snape gravemente. Vou removê-lo agora. E ele realmente teria ido embora, mas Lockhart assumiu a liderança. Ele já estava brilhando como um galeão polido. Não, com licença, eu faço isso. Alarte Acendari. Um raio de magia atingiu a cobra com um assobio, mas apenas a lançou para cima e a deixou ainda mais amargurada. Nesse ponto, Potter não pôde deixar de se destacar, embora Snape e Hermione já estivessem prontos para destruir a cobra. O sujeito sibilou, distraindo a cobra de pensar em Finfletchley como alimento. A cobra reagiu instantaneamente ao silvo de Potter e olhou para ele. Enquanto todos estavam em total confusão, até mesmo Hermione de repente começou a considerar Potter como um espécime curioso. Snape se afastou da surpresa. Vípera evanesca. Um raio do feitiço caiu da varinha do professor e atingiu diretamente a cobra, que em convulsões começou a queimar rapidamente como um pavio desaparecendo. Os alunos despertaram, sussurraram, olharam para Potter com surpresa e condenação. Rony agarrou o amigo pela manga da túnica e o arrastou para fora do grande salão, enquanto os alunos apenas se afastaram, deixando o sujeito passar. Vamos continuar, disse Lockhart entusiasmado, mas depois de olhar ao redor dos alunos ainda um pouco chocados e deprimidos. Até mesmo sua cabeça brilhante foi capaz de pensar que agora não havia tempo para duelos. Acho que chega por hoje, Snape resumiu sucintamente. Com isso, todos começaram a se dispersar. Hermione desceu do pódio e caminhou até mim. Só que agora eu conseguia ver seus dedos ligeiramente trêmulos. Você está preocupado ou não lutou o suficiente? Ambos, ela respondeu, sacando a varinha. Precisamos conversar, urgentemente. E eu adivinhe. Percy nos interceptou literalmente na saída do salão principal, e juntos chegamos à nossa aula. Volto para buscá-lo em 1 hora. Logo iremos para a cama, o prefeito indicou sua posição, ajustou o boné na cabeça e saiu. Então, Hermione sentou-se à mesa e começou a transmitir com um olhar importante. Hoje aprendemos algumas coisas importantes. Malfoy conhece vários feitiços, e Serpensortia é o melhor deles. Na opinião dele. Sim, encarei a garota com falsa adoração. No caminho, peguei um caderno e uma caneta da bolsa e comecei a fazer pequenas anotações. Palhaço, sorriu Hermione, mas imediatamente ficou séria. Potter ofidioglotas. Ok. Não, sério. Eu entendo isso, sério. Você não acha que ele é parente da Sonserina, acha? A probabilidade disso é tão pequena que, eu nem sei. Sonserina viveu há 1000 anos. Não importa. Na Inglaterra, apenas um gênero era parente dele, os Gaunts. Este é um fato bem conhecido e está indicado em alguns livros de história antigos. Sim, eu me lembro de algo assim. Até onde eu sei, os Potter nunca se encontraram com os Gaunts. Mas não há informações exatas, e eles não escrevem sobre isso. Mesmo que haja uma gota de parentesco com a Sonserina em Potter, é absurdamente pequena. Os dedos de Hermione ainda estavam tremendo. Não, ela se levantou abruptamente da mesa, pegando a varinha. Precisamos treinar mais. Ficamos cerca de 30 minutos em um duelo ininterrupto e só então pedimos para Tim trazer um pouco de suco. O Natal está chegando. Exatamente. Mal consegui resistir e bati a palma da mão na testa. Tenho que viajar para o Natal. Então eu também vou. Quase todo mundo vai se dispersar, e será extremamente perigoso ficar aqui. Você tem razão. Depois de passar o tempo restante antes do apagamento das luzes fazendo a lição de casa, não percebemos que era hora de ir para a sala de estar. Percy veio nos buscar. E na sala, ninguém parabenizou Hermione por um duelo incrível. Todos estavam falando sobre Harry, sobre a língua das cobras, sobre a probabilidade de ele ser o herdeiro. Bem, mas algumas pessoas estavam nos olhando quando nos sentamos no sofá, em um canto escuro. No dia seguinte, rapidamente fiz um pedido para voltar para casa no Natal, e literalmente no meio do dia. Hogwarts inteira foi tomada por um pânico ainda maior do que antes. Justino Finfletchley e Nick quase sem cabeça foram atacados. Para mim, o tempo restante antes do feriado foi gasto em estudo e treinamento, e para o resto em medo e retrospectiva. Todas as passagens para o Expresso de Hogwarts foram compradas, distribuídas e de outra forma, entregues aos alunos assustados. Uma fuga estava sendo preparada. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 40. A plataforma coberta de neve de Hogsmeade estava literalmente lotada com o número de alunos que queriam deixar Hogwarts para o Natal deste ano. Isso é lógico e previsível. Eu viajei no compartimento com Hermione. Lila Brown e uma das irmãs Patil tentaram se juntar à nossa companhia. Sou um babaca porque nem consigo lembrar o nome da garota, mas às vezes me parece que elas trocam de lugar conforme o humor. Tentaram conversar conosco de alguma forma. Arrancar alguns boatos, informações sobre onde Hermione aprendeu magia a tal nível.
Mas tudo, até mesmo uma tentativa de fazer algumas atividades sociais, esbarrou em uma falta de interesse absolutamente sincera por parte de Hermione e meu sorriso suave. Nós apenas os ouvimos. Eles não contaram nada de novo, de qualquer forma. Parece que o princípio da troca funciona aqui, seus boatos pelos nossos. Em geral, elas saíram sem nada e continuamos lendo livros. Hermione se aprofundou em 2 bestiários diferentes, e eu me interessei por numerologia durante os últimos anos. Ainda bem que combinamos com a Madame Pince de levar alguns livros, eles estavam em vários exemplares, numa biblioteca comum. Agora você precisa olhar para os 2 lados, comecei a conversa. Eu sei. Você se mostrou muito brilhante então, derrotando Malfoy. Eu sei. Não havia necessidade de se exibir tanto. Bem, pelo menos você poderia tentar fingir que é difícil para você. O que você quer ouvir? Ela me lançou um olhar neutro. Que você prometa ter cuidado. Quando estou em casa de férias, a menina sorriu. Em todos os lugares. Você diz isso uma vez por dia desde aquela época. E nós vamos a todos os lugares juntos. E continuarei dizendo isso. Tudo pode ser esperado de crianças orgulhosas e arrogantes. Certo. Serei extremamente cuidadosa. Hermione revirou os olhos para o teto e voltou a ler. Bem, isso é ótimo. Em Londres, a menina já havia sido recebida pelos pais, a quem cumprimentei e lhes desejei boas festas. John também apareceu em seu BMW, juntou-se aos parabéns e todos nós partimos em direções diferentes. Você não voltou de férias, não é? John me perguntou enquanto nos afastávamos da estação. Sim, me leve aqui. Do banco de trás, entreguei a ele um pedaço de papel com o endereço. Se tudo correr bem, passarei a maior parte das minhas férias lá. E se for ruim? Ele franziu a testa, pegou o lençol e me olhou pelo espelho retrovisor. Não sei. Vou voltar para casa. O que mais poderia ser? Você vai levar suas coisas com você? Só uma sacola. É, e já faz tempo que não comemoramos o Natal. De qualquer forma, irei para o feriado. Ao ouvir essas palavras, John sorriu alegremente, e notei que seus cabelos grisalhos começaram a aparecer. Sim, a velhice não é uma alegria. O que há de novo na escola? Ah, você não tem ideia. Descreve brevemente a situação, falei sobre Lockhart, seus livros, desleixo e falta de profissionalismo, minimizei bastante o perigo do basilisco e assim por diante. Em meia hora chegamos ao endereço certo. Bem, se nada acontecer, volto para casa hoje. De qualquer forma, mande o pirata de volta em 3 horas. Certo. Tenha cuidado. Saí do carro, agasalhei-me melhor com meu casaco de inverno, puxei meu cachecol e chapéu, joguei minha bolsa no ombro e comecei a olhar ao redor. John já tinha ido embora, e eu ainda olhava para as janelas idênticas com molduras brancas nas paredes de tijolos vermelhos. A 11ª casa está aqui, a 13ª também, mas a 12ª não está visível. O que devo fazer? Monstro. Nada, olhei em volta. Tem pouca gente, é noite, até as luzes ao redor estão meio fracas. Monstro imprestável, gritei mais alto. Faz tempo que você não recebe um Cruciatus? Silêncio. De repente percebi que estava perdendo a paciência junto com as esperanças tolas. O que um mago precisa? Uma voz soou próxima, mas ninguém apareceu, uma voz velha e rouca. Preciso ir à casa da mais antiga e nobre família Black. O que o jovem mago tem a ver com? Você é cego. Virei a cabeça na direção do som. Por alguns segundos, nada aconteceu. O velho monstro acompanhará o jovem bruxo até a casa. Imediatamente depois disso, alguém pegou minha mão. O mundo virou de cabeça para baixo por um instante, e agora eu já estava em um corredor escuro e sombrio. O papel de parede não menos sombrio e escuro, com monogramas desbotados, cobertos de poeira e afastados das paredes em alguns pontos. As lâmpadas mágicas nas paredes perto do teto estavam fracas e cobertas de teias de aranha. De cada lado, havia prateleiras para sapatos, cabides para roupas, e um pouco mais longe, um porta-guarda-chuvas de formato estranho. Quem você trouxe aí, seu elfo doméstico inútil? Ouviu-se um grito feminino agudo vindo de algum lugar nas profundezas da casa. Então é isso que você é, a casa na Largo Grimmauld, número 12. Capítulo 41. Monstro, um velho elfo doméstico curvado, com orelhas caídas e nariz adunco, modesta, mas persistentemente me empurrou pelo corredor, reclamando da estupidez dos bruxos. Mas isso não me incomodou. Uma sensação estranha e agradável se espalhou quase imperceptivelmente por todo o meu corpo. Caminhei lentamente para frente, passando as pontas dos dedos pela superfície ligeiramente áspera do papel de parede antigo, deixando marcas em uma fina camada de poeira que havia grudado completamente na textura. Engraçado, mas eu nunca tinha experimentado algo assim antes. Como descrever essas sensações? Nunca me ocorreu. Simplesmente não existem palavras para descrever. Como se você de repente descesse em um balanço. Essa sensação não era nada brilhante, mas emocionante. Lembrei-me imediatamente de Narcisa. Por quê? Parece que senti algo parecido quando ela me amamentou. Que pena que eu não tenha lembranças daquela época nem por alguns minutos. Uma impressionante falta de educação, disse o retrato de uma morena imponente com cabelos presos atrás da cabeça, sentindo-se irritada. Arrogante e irritável, foi ela quem me tirou do estado meditativo. Oh, que honra! A moça do retrato continuou a se animar. Você se dignou a chamar atenção para mim, rapaz? A família Malfoy decidiu se importar com a criação? Que vergonha! A senhora no retrato levantou as mãos em um horror claramente fingido. Pela vontade de Lucius, não tenho nada a ver com a família Malfoy. A moça no retrato literalmente engasgou com a frase preparada. Ela me encarou com olhos arregalados, nada aristocráticos, de surpresa. Que bobagem, meu jovem, você diz, meu jovem. Apesar do tom indignado da pergunta, não tive pressa em responder. Estava muito mais preocupado com aquela sensação estranha. Depois de me ouvir um pouco mais, finalmente encontrei a comparação mais apropriada, como se a casa vibrasse imperceptivelmente, e essa vibração encontrasse resposta e ressonância em mim. Jovem?
Eu fiz uma pergunta. A tensão que cuidadosamente me escondiam, da qual só agora me dei conta, finalmente se dissipou. Bastava relaxar um pouco e sentir aquela estranha sensação de casa. A tensão do ritual e do exílio da família, da perda de um sentimento semelhante na infância. Essa magia eterna e incompreensível feitiços. Expectativa subconsciente de problemas, ataques, morte no final. Esse maldito Lúcio, pairando no horizonte, e é por isso que eu só estudo combate, só com o canto do olho me lembrando e elaborando alguns encantamentos domésticos e outros. Tudo isso, como se viu, vinha se acumulando há muito tempo, e não havia ninguém com quem compartilhar. E agora, aqui está o retrato de uma mulher que não conheço, num lindo vestido preto, numa casa tão familiar. Ela começou a fazer essas perguntas com tanta facilidade. Foi como se o ar tivesse sido liberado de mim, e eu simplesmente me sentei na cadeira que apareceu atrás de mim, desabotoei meu casaco e afrouxei meu cachecol. Lentamente comecei a contar minha história neste mundo. Por quê? Porque eu simplesmente não sei o que fazer. O que fazer? Mesmo uma solução simples para matar Lucius é extremamente difícil de implementar, e as consequências são desconhecidas. É claro que não contei a ela algumas das nuances que ninguém deveria saber. Nuances como a arma espiritual ou hemomancia, renascimento e muito mais. Depois de falar, continuei sentado em uma cadeira em frente ao retrato de uma dama imponente, e minha alma estava tranquila e calma. Falei. Isso me ajudou muito e realmente me senti um pouco mais tranquilo. E o que você quer? O que você veio fazer aqui? Perguntou a moça. Eu. Como devo me dirigir a você? Uma pergunta incrivelmente oportuna, ela sorriu, mas não xingou. Valburga Black. Maximilian Knight. Vou repetir a pergunta. O que você quer? Não sei, sussurrei. Você acredita em mim? Na verdade, não. Valburga fez uma careta quase imperceptível. Se o que você disse é verdade, então você deveria ter morrido antes das 11. Encarei o retrato sem entender. O que você quer dizer? Queimar o legado é um ritual nada leve. Ao ouvir essa palavra, ela fez uma careta ainda maior. Ninguém sobreviveu depois disso, especialmente os abortos. Então talvez eu não fosse um aborto? Não diga bobagens, meu jovem, gritou Valburga severamente do retrato, tanto que monstro, que esperava por algo o tempo todo, pulou no mesmo instante, olhando reverentemente para a anfitriã. Até eu, longe da medicina mágica, conheço vários feitiços com os quais se pode testar uma criança. Duvido muito que os médicos e bruxos Malfoy saibam menos. E o próprio Malfoy? Para você, meu jovem Lord Malfoy. Ela gritou. Que falta de educação. Ah, senhor. Ele é só um pedaço de merda. Não consegui resistir. Não xingue na minha frente, exclamou Valburga, desviando o olhar furioso do retrato. E mesmo assim, não é da sua conta. Como você deve ter adivinhado, meu jovem, daquele dia em diante, os problemas do Malfoy são os problemas do Malfoy. Eu entendi. Então por que eu tive que morrer? É claro, você perdeu a força metade da sua magia, metade da sua essência. Isso é uma sentença. Tal ritual só pode ser realizado com uma criança, condenando-a a uma morte terrível e dolorosa. Involuntariamente, cerrei o punho e estalei os nós dos dedos algumas vezes. Mas eu sobrevivi. E isso é estranho. Talvez algo ou alguém tenha influenciado. Monstro. Um velho elfo doméstico literalmente voou até o retrato em sua fronha suja e surrada. Monstro está aqui, querida senhora. Olhe para este jovem e me diga o que você sente. Monstro se virou para mim e começou a me observar atentamente. O silêncio durou pelo menos 1 minuto, e então ele se voltou para o retrato de Valburga. Ele é muito parecido com a senhora Narcisa. Eu já sabia disso, mas aposto que Monstro quis dizer outra coisa. Quanto? Responda-me. O pequeno elfo doméstico tropeçou no local e abaixou a cabeça, desculpando-se. Muito parecido. Só um pouquinho diferente. Só um pouquinho. Vendo descontentamento no rosto de Valburga, Monstro afundou ainda mais. Valburga olhou para mim. E você, rapaz, o que sente nesta casa? É difícil dizer, pensei. Algo nativo como naquela época na infância. Incrível. Valburga ergueu as mãos. Afinal, você é o bruxo, sobreviveu de alguma forma, estudando em Hogwarts. A bruxa retratada no retrato se agitava, caminhando pela tela de ponta a ponta. Ela continuou andando e andando, murmurando algo baixinho. Então, o que devo fazer? Valburga parou no retrato, olhando para mim. De um jeito novo ou algo assim. O que você quer? Para que a sombra de Malfoy não paire sobre mim, de vez em quando ameaçando matar. Então mate. O Valburga deu de ombros, perdido em pensamentos. Eu nem sabia o que dizer. Eu esperava algo mais. Não tão radical. Valburga parou abruptamente perto da cadeira em seu retrato, sentou-se e simplesmente acendeu um cigarro. E então, você é um jovem, cresceu entre trouxas? Sim. Deixa a velha adivinhar, não havia um sorriso em seu rosto, mas o sorriso de um predador farejando a presa. Você pensou que quando chegasse aqui, eu, ou outra pessoa, abriria os braços para você de bom grado, te ensinaria. Como dizem os nascidos trouxas. Vou ensinar magia ancestral, jogar algumas virgens no altar, que fica logo atrás do freezer, algo assim? Sim, você ainda precisa ir até os verdinhos, derramar alguns baldes do seu sangue e aprender muito sobre si mesmo. Depois penhorar alguns títulos, artefatos ancestrais, anéis e outras coisas, tornar-se um lorde, e ninguém te tocará. Quanta bobagem de sangue trouxa eu já ouvi na minha vida. Capítulo 42. Sentei-me e ouvi esse discurso de boca aberta. Pela sua expressão, você pensou isso? Não. Balancei a cabeça. Bem, ou algo parecido. Valburga deu algumas tragadas no cigarro, e deixando cair as cinzas, soltou anéis de fumaça nada aristocráticos. Como eu adoro quebrar essas ideias malucas sobre o mundo. Vamos começar pela ordem? Sentando-me mais confortavelmente na minha cadeira, preparei-me para ouvir com atenção. Isso poderia ser interessante.
Para começar, quero te chatear. Ninguém está te esperando aqui. Você não recebeu o nome da sua mãe. Na infância, você não foi dedicado à tapeçaria da família. Para casa, apesar da reação positiva de casa, você simplesmente não existe. Isso pode ser corrigido, mas é necessário? Você se chama Maximilian Knight há pelo menos 11 anos, e o nome não é uma frase vazia. Ele literalmente cresce junto com a alma e o corpo. E mesmo que você seja claramente negro por sangue e magia, mas afinal, até a carta veio de Hogwarts com qual nome? Knight. Exatamente. Não é fácil mudar. Este é um processo muito complexo. Voltando aos lords e coisas assim. O lord é apenas um status, uma bela placa. Não o tornará mais forte ou inteligente, mas o obrigará a comparecer às reuniões do Wizengamot e a participar do resto da sociedade. E o mais importante para você, não lhe dará nenhuma proteção contra Malfoy. O que impede um lord de matar outro? Nada. Além disso, não há artefatos milagrosos nem outras coisas. Além disso, os goblins não têm nada além de dinheiro e possivelmente algumas dúzias de bugigangas não tão importantes. Quem confiaria a eles algo assim, dada a história? O anel da cabeça existe, mas ninguém sabe onde está. Como assim? Como? O traidor do sangue do Sirius simplesmente jogou isso fora em algum lugar. Um pedaço de careca. Por pelo menos 1 minuto, Valburga ficou sem dinheiro, repreendendo Sirius. Levantei a mão como uma excelente aluna da turma. Valburga percebeu, resmungou e assentiu, permitindo-lhe perguntar. Então meu nome não está na tapeçaria? Nomeação e iniciação não são realizadas isoladamente. Segundo você, parece que você não recebeu um nome, o que significa que você também não está na tapeçaria Malfoy. E mesmo que estivesse lá, Lúcio provavelmente o teria removido dela. Lady Valburga, mas, em teoria, se eu entrar na tapeçaria, meu nome aparecerá na tapeçaria Malfoy? Ainda assim, Narcisa, Nascida Black e Lestrange e muitas outras famílias. Pelos olhos de Valburga, percebi que tinha dito algo estúpido. E de onde vêm esses pensamentos tolos na mente dos nascidos trouxas? Inventam todo tipo de bobagem. Não há tapeçarias familiares associadas à tapeçaria de outra casa. Espero que não haja necessidade de explicar o porquê. Parece que preciso. Valburga novamente prestou um pouco de atenção ao cigarro que queimava lentamente, mas não se deteriorava e só então falou. Em primeiro lugar, o mago não é amigo ou irmão de outro mago. Não consideramos casos individuais, apenas o quadro geral. Temos pouquíssimos valores materiais, mas o que possuímos são verdadeiras relíquias. O maior valor é a informação e o conhecimento. Cada casa busca obter os benefícios da outra, e foi assim que aconteceu há centenas de anos. Ainda é relevante hoje. Imagine que na tapeçaria das casas outrora relacionadas, mas agora em guerra, haja informações sobre filhos nascidos, casamentos, linhagens de herança e assim por diante. É inaceitável. Nossos ancestrais que criaram as tapeçarias também entendiam isso. Elas não estão relacionadas entre si de forma alguma, e a informação em si não aparece nelas. Você disse que o mais importante é o conhecimento e a informação. Mas e quanto à pureza do sangue? A pureza do sangue geralmente está fora das categorias de importância, e não é discutida. Se não for discutido, então não será discutido. De alguma forma, conseguirei pensar sobre isso sozinho. Mas ainda assim, Lady Valburga, o que devo fazer? Eu já disse, rapaz. Você não me ouviu? Perguntou ela, um pouco irritada, colocando casualmente o bocal com um cigarro em uma bandeja sobre a mesa de centro. Você precisa atacar primeiro. Mas e Narcisa? Ela não é mais uma garotinha. De alguma forma, ela vai descobrir. Eles têm um filho, Draco Malfoy. Ele provavelmente vai adivinhar que eu vou matar o pai dele. Outro inimigo. Mate-o também, mas não antes que ele tenha um herdeiro. Uma casa tão antiga não deveria ser interrompida por causa da estupidez de um de seus membros. Por mais algumas horas conversamos com Valburga sobre vários assuntos. Como antes, não quero me tornar nenhum lorde e assim por diante, o que não deixei de relatar. Valburga, por outro lado, operava com base em conceitos como a memória dos ancestrais e assim por diante. É simplesmente imoral, então, tomar e arruinar centenas de anos de trabalho de muitas gerações de magos, arruinar sua herança, influência e muito mais. Arruinar tudo que eles conquistaram com trabalho duro, suor e sangue. No final, chegamos à conclusão de que eu deveria tentar encontrar o Anel Black. Sem ele, todas as outras controvérsias não têm sentido. A casa me aceitou como um dos Blacks, então posso vir para cá, embora eu não tenha acesso a muitas coisas simplesmente por não ter um anel. Ao longo do caminho, ficou claro o papel da casa em tudo. Acabou sendo bem simples. Muitas gerações de Blacks viveram aqui, conjuraram, criaram seus feitiços, penduraram várias proteções e outros truques. Com o tempo, qualquer moradia se transforma em uma espécie de artefato, no qual todos esses feitiços, explosões de magia das crianças e outras bruxarias se fundem em algo único monumental. Agora, podendo comparar, posso dizer com segurança que há algo semelhante em Hogwarts, mas muito mais impessoal ou algo assim. Isso pode ser comparado ao ar diferente, quando você vem da cidade para a natureza. Só que se realmente houver um ar diferente, então em Hogwarts é algo intangível. Na casa dos Blacks, esse sentimento é muito tangível, mesmo que seja extremamente difícil interpretá-lo. Em geral, ainda não consegui tirar conclusões definitivas em relação à herança. Por outro lado, descobri que não existe tal magia ancestral. Há o conhecimento e a experiência dos ancestrais registrados em livros, pergaminhos e folhos, há uma herança, artefatos e assim por diante. E há uma longa história da casa com seu próprio conjunto de regras internas e assim por diante. Não levantei outros assuntos. Valburga disse a Monstro para me alimentar e me dar um quarto. Monstro estava infeliz por ter que servir os parentes estranhos da grande dama. No entanto, no geral, ele demonstrou uma sanidade bastante evidente. Assim como o retrato de Valburga. Parece-me até que ela preparou sua inadequação exclusivamente para um indivíduo e seus amigos convidados. Capítulo 43.
Quando acordei, encarei confuso o teto desconhecido. Alguns segundos e uma imagem do dia anterior se formou na minha cabeça. Estou em uma casa em Grimmauld. Tirando as cobertas e sentando na cama, comecei a olhar ao redor. Um quarto simples, descomplicado e iluminado. Cama de solteiro grande e confortável feita de madeira escura entalhada. Um guarda-roupa grande, mesas de cabeceira, uma comoda, uma grande mesa de trabalho combinando com a cama, uma janela coberta por grossas cortinas claras através das quais os raios do sol da manhã brilhavam, o que significa que já são 10 horas. Dormi bem. Minha bolsa estava em uma cadeira ao lado da mesa, com coisas aparentemente limpas empilhadas ordenadamente no criado mudo. Depois de me trocar, eu estava prestes a procurar um banheiro, quando o monstro apareceu com um estalo. Hóspede da casa Black, sem entusiasmo, o elfo doméstico indicou um aceno de cabeça. Monstro, assenti de volta. O café da manhã está pronto. Onde posso encontrar um banheiro aqui? Me siga. Monstro saiu da sala e eu o segui. Diferenças marcantes. O corredor era sombrio e escuro, empoeirado, e, em geral, a atmosfera ali era semelhante à de uma casa abandonada. Monstro me acompanhou até uma das portas e apontou para ela. Havia um banheiro perfeitamente normal lá dentro. A pia, embora antiquada, a iluminação amarela no teto não era das melhores. Um espelho com um armário acima da pia. Mais adiante, dava para ver outra porta, a de dentro. Aposto que é onde fica a banheira. Torneiras com válvulas bastante comuns e familiares saíam da pia. Ao girá-las, consegui bufar, mas a água jorrou, e estava limpa o suficiente para mim. Depois de me lavar e me arrumar, saí do quarto e desci. Desci 3 andares e me encontrei em um corredor já familiar. Ignorando as cabeças de elfos domésticos nas estacas perto da escada, fui até a cozinha pelo cheiro. É grande, confortável e espaçoso, com móveis escuros, volumosos, porém lindos. Uma mesa de madeira comprida e maciça e cadeiras de madeira um tanto pretensiosas ao redor. Em frente a uma dessas cadeiras, monstro, sem nenhum respeito, colocou um prato de ovos mexidos, bacon e ensopado de feijão. Havia um pãozinho torcido solitário em outro prato, e naquele momento, monstro estava servindo uma xícara de café. Agradecendo ao elfo doméstico, dei uma mordida rápida. Assim que coloquei uma xícara de café vazia no pires, monstro apareceu. A senhora Valburga deseja falar com um estranho convidado da casa dos Blacks. Em resposta, apenas assenti e fui para o corredor, onde na parede havia um retrato firmemente colado de Lady Black para que ela pudesse ver tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Bom dia, Lady Valburga, assenti e sentei-me na cadeira em frente ao retrato. Ótimo, Maximilian, a bruxa acenou para mim do retrato, sentada em sua cadeira e fumando um cigarro. O que você achou da nossa conversa de ontem? Não sei. Por que você está repetindo? Eu não sei, eu não sei. Que idiota do sangue dos Black. Isso tudo deve ser criação trouxa. Obviamente, ela quer me provocar. Mas para quê? Provocação muito óbvia, Lady Valburga. Ela olhou para mim cuidadosamente e assentiu. Sangue frio e sensato, como uma mãe. Qualquer coisa melhor do que um traidor de sangue estúpido e irascível. Encontre o anel. Mesmo que você não queira se tornar o chefe da família, o que me deixa muito triste, pelo menos encontre um anel. Simplesmente não há mais ninguém para fazer isso. Você pode ficar em casa. Monstro dará acesso à seção de tutoriais da biblioteca. Tutorial? Perguntei surpreso. Você achou que aprenderia magia negra imediatamente, como exigem as tradições da casa? Para casa, você agora é apenas um estranho, ainda que parente. Bem, mesmo que tenha nascido na casa, não verá magia negra até os 15 anos. Ouvi rumores de que os Blacks são quase que à força obrigados a aprender magia negra desde cedo. Dizem que foi por essa mesma razão que Sirius. Não me lembre desse traidor vil. Valburga se irritou, saltando da cadeira pintada. Não quero ouvir o nome de alguém que nos momentos mais difíceis, hipócrita e egoisticamente cuspiu e se afastou de toda a família, dos ancestrais e da herança. Pisoteado e jogado fora como um trapo velho. Ele deveria ser o próximo chefe. Ele era o herdeiro. Ninguém o forçou a usar magia negra, mas ele era obrigado a saber. Valburga se acalmou por alguns minutos e só depois de recuperar a paz de espírito, sentou-se em uma cadeira e deu algumas tragadas e falou novamente. Você provavelmente notou que todas as casas antigas têm sobrenomes bastante expressivos. Alguns são em inglês antigo, e você simplesmente não consegue entendê-los. Alguns têm raízes em outras línguas. Mas isso não importa. Há muito tempo, quando não havia estatuto de sigilo e os bruxos viviam lado a lado com os trouxas. A vida não era doce. Guerras, epidemias, revoltas, invasões de todos os tipos de bárbaros. Trouxas roíam as gargantas dos trouxas, bruxos roíam os bruxos. Alguns dos bruxos serviam à coroa, fortalecendo suas posições, ganhando poder e influência, alguns para pequenos senhores feudais. E alguém era ele próprio, esse senhor feudal. Um belo dia, vários amigos e camaradas leais que passaram por mais de 1 ou 2 batalhas mágicas decidiram fundar sua própria casa. Naquela época, era apenas um grupo de bruxos combatentes fortes, e o conceito de magia negra tinha uma estrutura completamente diferente. Eles eram chamados de Black Mare, em homenagem a Valburga riu, claramente lembrando-se de algo. Depois do lago. Com o passar do tempo, nasceram crianças na casa. Depois, nenhum deles tinha mais parentesco entre si, então se casaram finalmente criando a casa. Mas eles não pararam de fazer o que sempre faziam, a guerra. As pessoas naquela época eram simples e estúpidas. Portanto, chamavam os membros da casa apenas de acordo com a primeira parte, Blacks. A razão para isso era a absoluta crueldade e impiedade para com os inimigos, e os meios não eram escolhidos. Então, as pessoas os chamavam de Blacks. Desde então, isso foi há cerca de 1200 anos, a casa passou a ser chamada de Black, e a reputação foi mantida de forma simples. Implacabilidade para com os inimigos e magia negra para todas as ocasiões. Acontece que a magia negra se tornou negra simplesmente sob a influência dos medos e opiniões das pessoas? Exatamente.
medo, inveja, ódio. Bruxos malignos são fortes, bruxos malignos são terríveis, bruxos malignos não poupam ninguém. Bruxos malignos devem ser espancados com paus e queimados na fogueira. E não importa que bruxos malignos tenham lutado mais de 1 ou 2 vezes por suas terras natais e por idiotas imundos. Isso não é fácil de explicar em poucas palavras, mas desde então, o sobrenome Black se tornou sinônimo de magia negra, medo, morte e muito mais. Muitas famílias nos viraram as costas, nos traíram, declararam guerra. Os sem-teto não entenderam e não aceitaram. Aliados raros apareciam de tempos em tempos, mas muito mais traidores que tinham medo da opinião pública. Eles tinham medo de preservar sua história, costumes e tradições. Esta é a origem das tradições da casa, saber nada menos que seus ancestrais, aprimorar-se em magia, escura, clara, rosa, não importa. Com o tempo, isso evoluiu para casamentos com famílias igualmente talentosas, dotadas de conhecimento, moralidade e tradições, com aqueles que valorizam o passado e sua herança, com aqueles que não têm medo da condenação ou censura do lixo imundo e ignorante, do qual a maioria está por aí, para carregar e aumentar a herança através dos séculos, não para perdê-la e não diluí-la com pseudo-moralidade fictícia e princípios rebuscados, para não sucumbir à influência perniciosa das ideias trouxas sobre algum tipo de luz, amor e perdão. Esta é a pureza do sangue. Esta é a preservação e o aprimoramento da herança sem dividi-la em permitida e proibida. A pureza do sangue não pode ser tomada literalmente. Isso é muito mais do que apenas uma linhagem. Aqueles que não têm ancestrais, não seguraram livros antigos em suas mãos, não sentiram a magia de dezenas de gerações, suas aspirações, esperanças, dores e decepções, jamais compreenderão, apreciarão e aceitarão esta dádiva. Não há traição maior do que se importar e jogar fora seu parentesco, família, tudo isso. Mesmo os trouxas não se rebaixam a profanar túmulos, embora não tenham nada próximo a tal parentesco. Sempre puro, né? Sempre puro. Capítulo 44. Grandes flocos de neve branca caíam lentamente do céu, balançando sob a luz amarela das lanternas. Passei 2 dias visitando Grimmauld e agora, nesta agradável noite de inverno, vou para casa, Natal, diga-se de passagem. A Praça Grimmauld não está particularmente lotada. E agora as pessoas podem ser vistas principalmente nas janelas das casas. Nessas janelas, às vezes decoradas com luzes coloridas de guirlandas, viam-se pessoas felizes e não muito alegres. Alguém ainda decorava a casa, em algum lugar um jovem casal dançava sob uma luz fraca e suave. E alguém encontrou uma multidão de convidados que 1 minuto antes, com barulho e risos, desaparecera na entrada de um prédio de apartamentos. Parei e olhei em volta procurando o carro do John. Parece que ele ainda não chegou. Talvez aquele não, nem é um BMW. Aliás, falando em BMW, talvez eu devesse comprar um carro? Não, compro depois. Uma vez gostei dos modelos dos anos 90, mas quando, na minha vida passada, pude comprar um carro dos anos 90 em boas condições já havia se tornado um mito, e mantê-lo em boas condições era loucura. Com esses pensamentos, decidi dar uma volta, mas nesse momento, o pirata voou até mim. Oh. Ele piou de um jeito estranho e pousou sobre a mão estendida. Semi-cerrando um olho, este estranho representante das corujas me encarou com o outro, e as penas em sua cabeça, como sempre, estavam uma bagunça criativa. Com um movimento brusco da pata, ele literalmente me cutucou no rosto com uma pequena mensagem, que eu imediatamente entendi. John escreveu que chegaria um pouco atrasado. O filho mais velho chegou e pediu para buscá-lo no aeroporto. Em seu desleixo, ele parece ter esquecido a carteira. Tirando uma caneta da bolsa, rabisquei no verso de um bilhete que eu mesmo levaria e entreguei o bilhete ao pirata. Ele bufou de desgosto, sacudiu os flocos de neve que se acumularam sobre ele e saiu voando. Pássaros engraçados. A Largo Grimmauld não fica na melhor área de Londres. Casas típicas de vários andares, não as mais bem cuidadas, mas também não negligenciadas, parecem bem decentes no Natal, e apenas a casa número 12, que consigo ver agora, parece um tanto abandonada. Fui a lugares mais decentes, mais próximos do centro, embora para a capital da Grã-Bretanha, o conceito de centro seja bastante vago. De vez em quando, encontrava pessoas envoltas em casacos e jaquetas de inverno. Alguém estava com pressa, tanto que o Ranger da neve sob seus pés não parava por um segundo, e alguém caminhava regularmente com amigos ou camaradas. Mas sempre gostei de ficar sozinho. Logo nem percebi como acabei nas ruas iluminadas, onde as fachadas das casas e dos shoppings brilhavam intensamente com as decorações de Ano Novo. Havia ainda mais gente por perto, as roupas estavam mais chamativas e o clima era festivo. Mais 1 ou 2 horas e muitas dessas pessoas voltarão para casa para celebrar o Natal com suas famílias. Eu também preciso me apressar. Os ônibus não circulam mais, só há táxis. Mas, vou dar uma volta. Caminhei e pensei sobre o que ouvirá nos últimos 2 dias na casa em Grimmauld. As informações foram úteis, mas havia algumas questões pouco controversas. Por que eu tive que morrer depois dos rituais de Malfoy? Muitas gerações de bruxos deixam algo na linhagem, ou não. É improvável que Valburga minta sobre isso, mas ela pode simplesmente esconder algumas informações. Em geral, toda essa conversa deveria, em teoria, despertar em mim um certo orgulho e um senso de responsabilidade. Considerando a minha idade e o fato de que eu não vi magia negra de verdade e não a conheço então. Digamos que se eu tivesse realmente 12 anos, teria orgulho de ser Black, e para me tornar Black, ainda mais, eu já teria me precipitado em procurar o anel, preservar o legado e assim por diante. Isso não significa que eu não vá procurar, não. Vou, mas sem fanatismo. Duvido muito que a Biblioteca Black possa me fornecer algo mais brutal do que o meu conhecimento daquele maldito grimório francês com um demônio.
Por outro lado, pode conter conhecimento que preencha a lacuna entre a biblioteca de Hogwarts e o meu conhecimento. E então, se compararmos, acontece que eu conheço a estrutura de um reator nuclear e posso construí-lo, mas me afastar do esquema, fazer alterações ou melhorias. Não posso, porque nem sei matemática. Esta é, claro, apenas uma comparação, mas bastante precisa. Em geral, se tudo for extremamente simplificado, a tarefa do Lorde é melhorar o bem-estar da casa, expandir a biblioteca, desenvolver-se como mago, matar os indesejados e dar continuidade à família. De qualquer forma, eu ia fazer algo assim, então não há nada de errado nisso, e ter medo de dificuldades é de alguma forma frívolo ou algo assim. Por outro lado, tornar-me Lorde pode estar sujeito a várias restrições, das quais realmente não sei nada. Na minha próxima visita, vale a pena discutir isso mais detalhadamente com Lady Valburga. Ao acordar dos meus pensamentos e olhar ao redor, não pude deixar de notar uma mudança drástica na atmosfera. Nada de mágico. Eu mesmo simplesmente entrei em uma área remota e nem percebi. Uma rua reta com portões estreitos entre casas de 4 ou 5 andares, sem luz nas janelas, com os postes de luz funcionando em uma delas. E grossos flocos de neve ainda caindo do céu cobriam tudo por ali, dos bancos aos carros estacionados. Só por precaução, depois de verificar a varinha no coldre no antebraço, puxei a alça da bolsa para um lugar mais confortável e continuei andando. De repente, um homem com roupas velhas e esfarrapadas saiu correndo pela porta. Vapor saía de sua boca. Ele olhou ao redor apressadamente e, ao me notar, desapareceu de repente. Aparatação? Ouvi uma palmada nas minhas costas e imediatamente uma varinha foi colocada em meu pescoço, e a mão do homem me agarrou pela lapela das roupas. Parece que relaxei demais. E por que preciso de uma varinha? Magia será descoberta. Você será um refém, sibilou o homem, e 3 feitiços sem varinha já surgiram na minha cabeça. É nesses momentos que você entende todo o valor daquele estranho grimório, que a magia é simplesmente ultrajante, embora haja um mar de pequenas coisas. Agarrei sua mão, tocando a pele, e foquei na imagem desejada, imaginando mentalmente uma simples figura geométrica de linhas na minha mão. Lislen, a primeira palavra. O quê? O homem queria continuar, mas... Não. Na segunda palavra, imaginei claramente como a magia percorria uma figura geométrica imaginária. Não importa como você imagina a magia neste feitiço, você só precisa lançar conscientemente algum fluxo ao longo das linhas, o que está associado à magia. Uma onda aguda de calor e vapor se dissipou do homem, envolvendo-nos em uma névoa espessa e impenetrável. Até a neve derreteu sob meus pés. Com a mão, senti claramente a superfície de gelo. Soltando-me da mão e me virando rapidamente, empurrei a figura daquele mago com aparência de sem-teto com a mão. Havia uma careta congelada de espanto em seu rosto. Então ele caiu, quebrando-se em pequenos fragmentos da cor de órgãos internos. Capítulo 45. Depois de olhar para o que restava do homem, eu estava prestes a sair, quando de repente... Ele está aqui! Ouviu-se um grito vindo de algum lugar do lado do beco, e estupefaça voou logo depois disso. Não foi uma frase que passou pela minha cabeça por um breve momento, mas a imagem de que o torso era o melhor alvo. Sentei-me abruptamente e acima da minha cabeça 3 vigas formaram um redemoinho em uma nuvem de vapor. Quase imediatamente depois, uma rajada de vento dissipou completamente a nuvem e à luz fraca dos raros postes de luz, vi 3 pessoas. Um homem coxo e rechonchudo de casaco e com um cajado na mão, e 2 jovens em túnicas com elementos vermelhos. Parecem uma moça e um rapaz. Peguei você! Exclamou o cara, mas continuou apontando a varinha para mim. Peitos! Gritou alto e estridentemente um homem de casaco batendo no chão com seu cajado. Do cajado, uma onda translúcida de magia avançou brusca e rapidamente em minha direção. Tive que pular com a mesma rapidez para o lado, literalmente 1,5 metros, atrás da alvenaria de pedra do corrimão da pequena escadaria da entrada. A onda passou por cima de mim, esmagando tijolos e levantando flocos de neve. Agarre o primeiro e só depois relaxe, rosnou o homem, ignorando qualquer suspeita sobre sua identidade. Eu não conseguia me comunicar com aquele idiota, então tirei meu já familiar limitador de hemomancia passiva. Imediatamente senti uma onda de força e vivacidade. Você daí! Moody deu instruções valiosas. Orientado pela memória, girei bruscamente na direção oposta à dos magos. Tão forte que o ar me atingiu no rosto como uma marreta. Ele está indo embora. Houve um grito e várias palmas de aparatações. Ao passar a mão no rosto, criei uma escuridão impenetrável no lugar do rosto. Como então em Lute? À minha frente, a cerca de 50 metros de distância, um dos bruxos apareceu e apontou sua varinha, um feitiço desconhecido. Um pequeno passo para o lado, o feitiço passará. Um pouco mais longe do primeiro, a garota de túnica apareceu e lançou uma série de feitiços de interrupção. Estupefaça, reducto no chão à minha frente, mais um estupefaça. Desviei de tudo. Reducto levantou a migalha de asfalto, mas eu apenas a joguei para o lado com uma aparência de telecinesia. Não foi em vão que eu treinei antes mesmo de Hogwarts. Faltava 1 metro para uma viela estreita, corri e me virei. A figura de Moody em um beco escuro não é o que você quer ver. Ele ergueu o cajado bem baixo com uma das mãos e já se preparava para bater no asfalto. Sem pensar, direcionei a magia para as minhas mãos e bati palmas. Carregador, exalei ao mesmo tempo em que o golpe do cajado de Moody. 2 ondas tão semelhantes a ondas de choque se encontraram e se separaram, imediatamente arrancando nuvens de lascas de tijolos das paredes das casas. Moody criou uma esfera densa e clara de protego ao seu redor sem se mover, protegendo-se dos estilhaços de tijolos. Subi a parede por inércia. O fortalecimento da hemomancia cumpre seu papel. Moody me olhou com óbvio interesse, mas não fez mais nada.
Sem parar, avancei o máximo que pude, voando sobre o domo de proteção, e Moody ergueu novamente seu cajado. Vaglift bati palmas novamente e mais uma vez, as duas ondas se separaram. Mas o feitiço de Moody era 2 vezes mais forte que o anterior, então fui pego e carregado mais adiante no beco. Isso não me incomodou nem um pouco, pois a direção que eu precisava foi sustentada. Girando levemente no ar, levei a palma da mão à boca como se quisesse soprar algo, formando mentalmente nela um dos feitiços simples de Michiase do Grimório. Fungilt, exalei uma névoa roxa e espessa que imediatamente preencheu o beco. Depois disso pousei e corri com um solavanco, evitando uma possível perseguição. Corri e escutei, mas não houve perseguição. Agora é definitivamente hora de ir para casa. Se recomponha. No beco escuro, ouviu-se um grito alto de Moody, seguido pelo estalo cortante de um tapa. Disse o cadete com uma voz dolorosamente exausta. Atenção, gritou Moody. O cadete, que não recobrou os sentidos, tentou se levantar, mas foi levado e caiu na neve. O olhar do cadete vagava para todos os lados, cada olho em sua própria direção. Peru, murmurou o cadete, deixando cair saliva da boca. Nojento, Moody fez uma careta, e inúmeras cicatrizes em seu rosto envelhecido completavam o quadro. Tonks, aqui. Visivelmente cambaleando de vez em quando recuperando o equilíbrio com acenos desajeitados de mãos, uma garota de cabelos roxo claro se aproximou de Moody. Seu olhar estava ligeiramente desfocado e parecia estar atrás do velho Auror, mas pelo menos ela estava de pé. Parabéns! Você foi derrotado pelo garoto. O que eu disse? Vigilância constante. Sim, vigilância constante. A garota se endireitou, começando a cair de costas. Com um aceno absurdo de braços, um pé escorregou, e agora a garota já havia caído de costas, jogando as pernas absurdamente para o alto. Merlin Todo-Poderoso, gemeu Moody e saiu do beco. Mancando e batendo com o cajado, aproximou-se dos cacos de gelo espalhados pela rua. A julgar pela aparência, eles não eram os contrabandistas mais bem-sucedidos. Hoje a sorte virou-lhe as costas completamente. O olho artificial do velho Auror girou descontroladamente na órbita, e ele próprio apenas riu, sem nenhuma magia negra. Aqui está uma explosão. Há uma estrutura mágica bastante interessante e uma névoa. Sem varinha. Impressionante. Instrutor Moody, senhor, a jovem cambaleante retornou à sua posição ereta e, aproximando-se, postou-se ao lado do velho mago. Por que o senhor não persegue o criminoso? Abra os olhos, cadete Tonks. É? Aqui está o nosso criminoso. Moody passou o bastão pelos pedaços de gelo espalhados, de diferentes tamanhos. A garota concentrou toda a sua atenção e observou atentamente por vários segundos. Não sem dificuldade, mas nos pedaços de gelo era possível reconhecer partes de órgãos internos, roupas, pedaços de membros, ossos. Moody olhou com um sorriso indisfarçável para a cadete, que literalmente ficará verde de consciência. A garota se agitou, tentando verificar se havia pisado em algo, mas escorregou e caiu novamente. Um pedaço de gelo completamente insignificante atingiu sua mão, e então ela simplesmente vomitou. Novatus, sorriu Moody, olhando ao redor da vizinhança. Aqui e ali curiosos apareciam pelas janelas, embora a rua parecesse completamente deserta. Chame os obliviadores, cadete. Sim, senhor. Capítulo 46. A parte mágica da estação King's Cross me recebeu, como sempre, com uma multidão de pais e filhos. Mas se antes todos demonstravam alegremente uma variedade de emoções, abertamente ou secretamente, acompanhando seus amados filhos à escola, agora havia uma atmosfera pesada e perceptível. Sorrisos forçados, olhares preocupados e crianças preocupadas estavam por toda parte. Afinal, as crianças contavam aos pais o que estava acontecendo na escola. Aqui e ali, ouviam-se frases de adultos dizendo que era uma piada idiota, uma brincadeira mal-sucedida, e assim por diante. Mas será que eles próprios acreditavam? Talvez. Este é o mundo da magia. Em um dos vagões, Hermione estava com um casaco preto de inverno e chapéu. Ela examinou cuidadosamente a plataforma como se estivesse procurando alguém, mas assim que me viu, imediatamente acenou com a mão e sorriu. Oi, Max. Assim que me aproximei, a garota imediatamente me abraçou. Respondi simetricamente. Oi, Hermione. Vamos para o compartimento? Sim. Já tomei o nosso lugar, ela alegremente me puxou para dentro da carruagem e depois para o compartimento. Lá, ela tirou o casaco e, como sempre já de uniforme escolar, estava bem quente no compartimento, então não havia necessidade de agasalho. Então tirei o casaco e o coloquei num cabide na entrada. Um cachecol com gorro também foi para lá. Coloquei minha bolsa no assento ao meu lado. Hermione sentou-se em frente. Como você passou o Natal? Medíocre. Bem, como sempre. Sentamos com parentes, comemos, bebemos, fomos a alguns lugares. O irmão mais velho veio. Eu nunca o vi. Ele se revelou um cara comum e bem-humorado. Mora e trabalha na Alemanha. Ele planeja se casar este ano. Interessante. Como é que você não o viu? Fui adotada. O casal já não é mais jovem. Eles têm seus próprios filhos. Eles cresceram e partiram há muito tempo, vivendo suas próprias vidas. Eles escrevem, ligam, mas todos estão trabalhando nos negócios. Ah, tá. Escuta, Hermione olhou desculpando-se. Eu não te mandei um presente. Você disse que não gosta de tudo isso. Mas, ela enfiou a mão na mochila rapidamente e tirou um livro novo. O básico sobre artefatos. Achei muito interessante, e há pouquíssima informação sobre isso na biblioteca de Hogwarts. Aqui, se você acreditar nas anotações, encontrará muito material indicando outras obras sobre o mesmo tema, sobre aritmancia, runas e assim por diante. Tudo isso está interligado. Em geral, sim, você não tem ideia de como foi difícil não ler sem você. Vamos explorar juntos. Corando levemente, ela expressou sua opinião com severidade. Ótimo plano, não pude deixar de sorrir. É ainda melhor que um presente.
A garota sorriu e assentiu, e eu me sentei ao lado dela. Hermione sacou sua varinha e transfigurou uma mesa de aço com pernas finas usando um lenço. Simples e funcional. Afinal, em um compartimento, tais benefícios da civilização não são fornecidos. Para quê? Somos bruxos. Se precisamos de algo, nós o transfiguramos. Durante todo o caminho, dirigimos em um ambiente tranquilo, lendo um livro. Lendo com atenção, sem tentar memorizar. Isso levantou várias questões sobre magia, mas elas terão que ser abordadas em uma conversa pessoal com os professores. Flitwick e McGonagall estavam na lista de interrogatórios. Desci do trem, andei de carruagem, agora estou de trenó num lago congelado, Hogwarts, um banquete. Com o retorno a Hogwarts, a vida voltou aos trilhos. Treinamento, estudo, alimentação. Os professores McGonagall e Flitwick foram interrogados por nós e nos deram as informações de que precisávamos. Só precisávamos esclarecer um ponto. Por quê? Conversas bastante longas podem ser resumidas a várias coisas. Gesto, palavra, imagem, fórmula, controle de correntes mágicas, visualização de fluxos de saída da varinha. Tudo é importante. A fórmula em feitiços, por exemplo, da sessão de transfiguração, é realmente necessária, mas não obrigatória. Você pode conjurar de maneiras completamente diferentes, com imagens e com um mínimo incrível de fórmulas ou sem imaginação alguma, mas com cálculo e controle precisos da magia. Gestos e fórmulas verbais ajudam a aprender o controle, a desenvolver a imaginação, feitiços coloridos e variados e descrições não menos coloridas e literalmente vívidas em livros. O resto é transfiguração, e depois numerologia, runas e assim por diante. Como resultado, qualquer bruxo, independentemente da predisposição de pensamento, torna-se, de uma forma ou de outra, capaz de reproduzir a mais ampla gama de efeitos mágicos. A propósito, disso são tiradas várias histórias sobre talento no charme, predisposições e assim por diante, modo de pensar. Hermione e eu nunca discutimos tal abordagem. Mas agora a razão do sucesso de Hermione em transfiguração ficou clara. Ela é uma calculadora ambulante com memória perfeita, assim como McGonagall. A partir daí, a simpatia mútua, mesmo que expressa, desapareceu completamente. Por outro lado, eu pratico a transfiguração, confiando muito mais na imaginação e na visualização, representando claramente o processo de transformação. Nesse sentido, como disse McGonagall, sou mais como Dumbledore. Ele é um mestre na chamada transfiguração livre, na qual apenas 30% se baseia em fórmulas, e o restante fica à mercê da fantasia, da imaginação e da visualização. Isso também implica minha superioridade em encantamentos e outras magias abstratas. Simplesmente ainda não começamos a estudar encantamentos com base em fórmulas e cálculos. Portanto, vários itens domésticos simples, como os de combate convencionais, funcionam melhor para mim do que os de Hermione. Ela sempre teve que se esforçar para isso. No geral, ambos os professores ficaram incrivelmente felizes por dois alunos tão bem-sucedidos revelarem seus pontos fortes e fracos e por isso, nos ditaram uma lista de referências em vários tamanhos, individualmente para cada um, sempre em detrimento do currículo principal. Nem preciso dizer que depois disso, literalmente nos acomodamos na biblioteca, não é? Surpreendentemente, depois de uma descoberta tão banal, livros sobre numerologia, runas e vários amuletos deixaram de ocupar a prateleira, alguma heresia estranha, na minha cabeça passando instantaneamente para a importância vital. Tudo deixou de ser apenas informação interessante. Agora você só precisa descobrir. Ao longo do caminho, surgiu a ideia de usar meus ganhos com hemomancia. E as habilidades iniciais de oclumência funcionam para aumentar a atividade cerebral e melhorar a função cerebral. Como isso é feito? Simplesmente resolvendo equações matemáticas. Como não tenho talento para cálculos instantâneos, essa habilidade deve ser adquirida por mim mesmo. Em geral, nada mudou em nossa rotina. Às vezes, a consciência da menina despertava, e ela queria ir contar aos professores sobre suas descobertas, sobre o basilisco. Mas ela mesma descartou essa ideia. Por quê? Porque foi exatamente a pergunta que fiz quando estávamos sentados à noite no sofá, em nosso canto discreto da sala comum da casa. Ao redor, como sempre, os alunos corriam de um lado para o outro, espalhando atividades violentas, jogavam jogos diferentes, de forma imprudente ou talvez consciente. Aceitavam as guloseimas dos gêmeos, discutiam alto, riam. Para onde foi a atmosfera tensa que prevalecia na estação de trem de Londres? Quem sabe? Estou pensando nisso há muito tempo, respondeu Hermione, sem tirar os olhos do livrinho de poções. O diretor Dumbledore pode ser um político, como você diz, mas também é um grande bruxo. Bem, não acredito que ele seja mais burro do que nós dois e que em 50 anos não tenha resolvido esse enigma. Voltamos a ler, ouvindo as conversas ao longo do caminho. Era engraçado e desagradável ouvir os sussurros de Dino e Simas de que Harry realmente poderia ser o herdeiro. Foi bom ver Gina Weasley, que finalmente perdeu a palidez, e ela visivelmente se animou. Visivelmente se animou? Então ela já tinha jogado o diário fora, e a inundação aconteceu hoje, tudo no mesmo banheiro da Murta que geme. Bem que se divirtam. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.